indicador, esse controle, essa ação relacionada está muito forte dentro das questões de segurança da informação. Antes de apresentar os nossos palestrantes, eu queria dar alguns avisos rápidos. Primeiro, se inscrevam no nosso canal do YouTube, né, em todas as nossas redes sociais, para vocês acompanharem todas as últimas novidades. E teremos mais até essa semana, até sexta-feira. E ao final desse evento, curtam o vídeo, se vocês gostarem, compartilhem com seus pares também. Vejam também que vai ser colocado na tela um QR Code. E a qualquer momento, vocês podem, com seu celular, né, acessar esse QR Code e agendar uma conversa aqui com a Audit Safe para esse assunto ou outros aqui de interesse conosco, tá bom? E com relação às perguntas, vocês fiquem à vontade para fazê-las no chat, que ao final da live nós vamos responder todas elas, ok? Então, vamos lá. Eu sou o Fernando, já me apresentei aqui, e também conto com a presença do Anderson Crispim, ele é o nosso engenheiro em segurança da informação, nosso engenheiro técnico, atua aqui nas questões de pré-vendas com o nosso time de vendas comercial. Temos aqui também o Carlos Sá, um conselheiro de administração super experiente, já de mercado, e também é membro do nosso conselho aqui da Audit Safe. E o Marcelo Gregório, que também tem um papel fundamental, né, em todos os trabalhos que nós fazemos, tudo que nós entregamos, que ele é um líder da qualidade, é um rapaz aqui que é responsável também por construir muitas das nossas metodologias, dos nossos processos e focar na qualidade de tudo aquilo que entregamos, ok? Muito bem. O que eu queria trazer logo de cara, já chamar o Crispim aqui, né, para poder contextualizar um pouquinho a questão de incidente cibernético. Crispim, segue o jogo aí. Primeiramente, boa tarde a todos que estão aí nos assistindo na nossa live. Obrigado pela oportunidade, Fernando, o Carlos, o Gregório. É bacana que quando a gente fala de incidentes cibernéticos, né, e faz um comparativo como era lá atrás, né, uma galáxia assim, a gente não tinha... o nosso maior incidente cibernético era em cima só de alguns eventos, ou de energia, ou de hardware, né? Inclusive, o Item Insight, você pode avançar, por favor, Fernando? Né? Inclusive, o Item Insight, eles fizeram uma pesquisa em maio com 1.600 CISOs, né? Onde que 50% dos CISOs já lidaram com algum evento, com algum incidente, com alguma situação que deram algum tipo de dor de cabeça ou que trouxe algum tipo de impacto para a organização nos últimos 12 meses. Né? Então, quando a gente olha hoje o cenário global, a tecnologia avançando, os CISOs brasileiros têm aí uma responsabilidade e tem uma carga emocional muito grande de lidar com essas situações, né? E aí um ponto muito interessante, um ponto muito que chamou muito na nossa atenção, é que 30% desses entrevistados afirmam que hoje eles não têm um plano de resposta a acidente. Se eu tenho aí uma situação hoje que gera algum tipo de situação que vai gerar um impacto e a organização não vai conseguir atingir os seus objetivos, eles não sabem nem como virar a página, não sabe nem como dar o primeiro passo. E aí, com isso pode até gerar impactos maiores, inclusive o Fernando e o Carlos vão compartilhar isso para a gente quando tem algum tipo de impacto, quando tem algum tipo de situação. Né? Avança, por favor, Fernando. Um outro dado também muito importante, quando a gente olha o ano passado, que foi uma pesquisa que a Kaspersky fez, dos setores que tiveram algum tipo de incidente ou que foram reportados esses incidentes no decorrer do ano passado, o que chama muito a atenção hoje, os top 3, assim, é área de finanças, área de governo e área de indústria, que aí tiveram em mais de 15% de incidentes. Ou seja, foi uma área que foi muito bem visada pelas pessoas que querem comprometer os ambientes, querem fazer algum tipo de situação que vão gerar a indisponibilidade ou qualquer outro tipo de organização, e também vem os outros segmentos muito críticos para as organizações. Então, por exemplo, telecom, transporte, varejo, áreas de TI, ou seja, hoje todas as indústrias, todos os setores têm algum tipo de dor de cabeça ou vão sofrer algum tipo de evento futuro, né? Pode passar, por favor, Fernando? Eu também gostaria de trazer para vocês, ou relembrar a todos que estão nos assistindo, que em setembro, há pouco, né, o GRU, o maior aeroporto internacional de São Paulo, ele foi vítima de um alvo cibernético, né, que gerou uma complicação para eles muito grande.
Se você for fazendo uma reflexão, se fosse o sistema, por exemplo, de monitoramento de pouso e decolagem, se fosse algum outro tipo de situação, como o aeroporto ia conseguir gerenciar esse tipo de situação, ou qual o impacto que ia trazer para todos os usuários ou todas as pessoas que usam o aeroporto internacional, né? Um outro evento que aconteceu também, Fernando, pode passar, também chamou muito a atenção nossa, a Fidelity, que é uma empresa que faz grande processamento de cartões de crédito que nós conhecemos, que estão nas nossas carteiras, elas foram vítimas de um grupo, né, de movimentação que gerou um vazamento volumoso de dados, né? Então, informações que estavam armazenadas na Fidelity, informações minhas, do Fernando, por exemplo, podia estar aí sendo negociadas, podia ser utilizada por outras pessoas também. Mais um, Fernando, por favor. Né? Nós tivemos esse ano, né, o primeiro vazamento de evento de chaves do Pix, né? Já tivemos um logo no começo do ano passado, e esse ano nós tivemos um outro vazamento de uma empresa chamada Pri Serviço de Pagamento, ou seja, aquela chave que a gente usa para fazer pagamento, né? E sabemos que hoje o Pix hoje movimenta mais de 80% do volume de pagamentos hoje do Brasil, tiveram suas chaves compartilhadas, ou seja, qualquer pessoa com aquela chave podia fazer qualquer ação ou gerar qualquer tipo de dor de cabeça para qualquer pessoa que era usuária dessa empresa de serviços de pagamento, né? E um grande evento que aconteceu, acho que todo mundo conhece aí a Fleury, que aí é uma das top líderes no mercado de exames, eles tiveram seu ambiente computacional atacado uma noite de domingo, né? E aí acabou impactando toda a operação deles, ou seja, essas pessoas precisavam recolher o seu exame ou estavam no hospital e o médico precisava acessar o seu exame e estava indisponível, né? Ou seja, várias indústrias que nós passamos aqui, todas elas foram alvo de algum tipo de ataque cibernético que com certeza trouxe algum resultado, algum impacto, alguma imagem negativa desse processo. Quando a gente olha 2023, por exemplo, essa régua está aumentando, a gente tem vários segmentos, várias indústrias que tiveram algum evento, né? Tiveram alguma situação. E o que me chama mais a atenção é que hoje qualquer segmento só pode sofrer algum tipo de situação. Em bancos, empresas, time de futebol, instituições financeiras, instituições de classe, jornalismo. Hoje as indústrias elas são alvo de movimentação cada vez mais frenética dos ataques cibernéticos, né? E se a gente for comparar o ano passado, por exemplo, né, é muito grande, né? E aí uma reflexão que eu faço para todos, né? O que essas empresas têm em comum, né? Duas coisas, né? Tecnologia, todas elas têm tecnologia e todas elas têm investimento, todas elas têm aí um conselho, todas elas têm uma diretoria, todas elas têm um poder executivo que faz as melhores tomadas de decisão, né? Obrigado, Crispim. Eu acho importante, né, quando o Crispim contextualizou um pouquinho, né, da situação, a gente começar a falar, que é do tema principal aqui, do Conselho de Administração, né? O que o Conselho pode ajudar os executivos que atuam com segurança da informação, as áreas que atuam com cibersegurança, riscos cibernéticos, ou seja, que atuam nesse segmento, podem ter de benefícios do Conselho de Administração. Para isso, eu vou provocar um pouquinho o Carlos aqui. Primeiro, eu acho que até comentamos aqui um pouquinho, né, no aquecimento da nossa live, qual o papel do Conselho, né, na governança corporativa de uma empresa. Não só na segurança, mas na governança corporativa de uma empresa. Porque ainda, para o segmento da área de segurança, ainda é um mito, né? O que o Conselho faz? Como é que eu posso levar informações lá? O que ele pode me ajudar? Então, a ideia aqui é começar a falar um pouquinho mais e desmistificar a questão do Conselho. E vamos juntando com o tema aqui de incidentes. Vou deixar aqui a palavra com o Carlos, para ele também dizer, inclusive, para que serve. Tá bom, obrigado pela provocação. Eu peço desculpas antecipadas, porque eu tenho um fundo musical aqui que está bem ativo, e as maritacas vão tentar me perturbar, mas faz parte do jogo. O Conselho ele tem um papel extremamente relevante em
tudo que acontece na organização, né? Vamos pensar o conselho, o que que é? É um grupo de profissionais selecionados pelos investidores para apoiar a administração. Apoiar de que forma? Ajudando na supervisão, no monitoramento de todos os fatos que acontecem na empresa e montando diretrizes para que a organização possa ter um crescimento sustentável, né? Então, dentro do tema de segurança cibernética, o conselheiro tem um papel extremamente relevante. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas espera aí, a maioria dos conselheiros conhece muito pouco do tema tecnologia da informação. E é verdade, né? Eu também sou professor lá no IBGC, na Startse, e nós temos tido a presença de vários profissionais de TI, de segurança da informação, nos nossos cursos de preparação para conselheiros de administração. Isso é excelente, mas a nossa realidade atual ainda é de conselheiros com muito pouco conhecimento sobre o tema. Bom, e daí? Bom, faz sentido o conselheiro hoje ter pouca experiência, até porque são profissionais já com um certo grau de maturidade, que fizeram essa transição do mundo analógico para o mundo digital, estão se preparando para entender esse novo mundo digital, mas sempre o conselho vai poder se apoiar nos seus comitês técnicos. Por exemplo, eu sou coordenador de um comitê de auditoria, onde a primeira coisa que eu fiz foi trazer para dentro do comitê um profissional com muita experiência em segurança da informação. Ele é o nosso ponto de apoio para que o conselheiro de administração possa se posicionar de forma técnica, de uma forma mais eficaz. Mas só para completar nesse primeiro tópico, eu gostaria de mencionar que todos os conselhos utilizam fortemente uma ferramenta de gestão excelente, que é o gerenciamento de risco corporativo. E toda a matriz de risco estratégico de qualquer empresa tem lá como risco relevante de alto impacto e alta probabilidade os riscos cibernéticos. Então, olhar para o problema antes que ele aconteça e se preparar para que, ao acontecer, a empresa esteja totalmente preparada é fundamental. Esse é o papel do Conselho de Administração, ou seja, apoiar a administração com ferramentas de gestão para entender as probabilidades de riscos se materializarem e, previamente, contar com o apoio de empresas externas, de comitês técnicos, para que a empresa esteja preparada caso esse risco se materialize. Legal, Carlos. Obrigado. E quando o assunto é governança cibernética, se você quiser já aproveitar o gancho e complementar, fica à vontade. Ok. Pela sua experiência, né? Com certeza. Como eu disse para vocês anteriormente, fico feliz por ver que os profissionais técnicos estão entendendo a necessidade de trazer um conhecimento mais profundo para o topo da pirâmide da governança, portanto, estão se preparando em cursos para conselheiros. Independente disso, as empresas que eu atuo, as empresas que têm esse tipo de preocupação, estão montando quadros internos fortes para combater esse tipo de problema. É fundamental que todos os conselheiros estejam cientes de que é um problema que acontece todos os dias com todas as empresas. Quando o Crispim montou aqui e mostrou para a gente esse gráfico de incidências, vocês podem imaginar, até o ano passado eu estava no Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal, ou seja, uma instituição financeira, um órgão de governo, e, obviamente, os ataques são muitos para esse tipo de instituição. Só que, por ser uma empresa muito grande,
há uma preparação prévia também muito grande, muito treinamento para os profissionais, eventos de phishing interno para que a gente possa verificar se as pessoas estão respeitando o que foi treinado. Enfim, você tem vários mecanismos para preventivamente apoiar a administração, apoiar a área técnica a mitigar esse risco. Por quê? Porque ele está acontecendo hoje, nesse momento que nós estamos falando, com certeza. Essa nossa live aqui está sendo bombardeada. Vi isso num treinamento, participei de um treinamento para entender como eram as tentativas de invasões, né? Então, novamente, não vejo como o Conselho sozinho ter habilidade e capacidade de trabalhar o assunto, sempre se apoiando com profissionais externos, tecnicamente muito bem preparados, ou profissionais internos que participem dos comitês de apoio ao Conselho. Então, quando o assunto é governança cibernética, a melhor forma é preparar o topo da pirâmide, colocar profissionais técnicos nos comitês, ter bastante treinamento para todos os profissionais, de uma maneira geral. Não sei se, com certeza, esse público que está aqui com a gente melhor do que eu, que a grande fragilidade está na hora que o nosso profissional interno é seduzido por um terceiro ou não presta atenção no que deveria estar fazendo e acaba abrindo portas e janelas para o mundo exterior. Enfim, há uma preocupação, a governança cibernética está sendo montada nas empresas e os conselheiros estão tentando entender um pouco melhor sobre o tema para poder ajudar a administração. Exatamente, Carlos. E eu queria comentar um pouquinho também, complementando as suas considerações, né, da questão um pouquinho do relacionamento, né? Eu vejo assim, quando o tema é governança cibernética também, o conselho de administração ele desempenha um papel fundamental nessa supervisão, né? E o conselho ele fica com essa responsabilidade de garantir que uma empresa esteja preparada para enfrentar essas ameaças cibernéticas, né? Então, o conselho, na minha visão, também ele tem que estar mais preparado e perceber que a segurança, de fato, não é uma questão técnica, né? Não é o bit e o byte que está lá, mas é uma questão estratégica e de riscos. Você comentou, riscos cibernéticos, riscos corporativos, está dentro dessa disciplina. Então, se você pensar bem, num banco ou empresas que atuam com meios de pagamento, você citou aí o exemplo da Caixa, segurança não é custo. Segurança é investimento, né? Para a imagem. Quem coloca dinheiro no banco que não confia, né? Que não tem segurança, é imagem, né? Então, por fim, eu vejo assim, a governança cibernética, ela deve prever que o Conselho receba relatórios, receba informações regularmente sobre avaliações do nível desses riscos cibernéticos, para que saibam dessas ameaças que estão em evolução, das vulnerabilidades que a empresa possui. Eu acho que só com essas informações, né, que vêm dessas avaliações, eu vejo, né, que o Conselho pode tomar essas boas decisões, vamos dizer assim, fazer perguntas melhores sobre a alocação dos recursos e os ajustes, né, na estratégia que a empresa vai adotar. Então, eu queria só fazer esse complemento aí. Tá? Concordo 100%, estamos alinhados, o entendimento é exatamente esse. Só ressalto aquilo que eu falei lá no início. Os conselheiros estão tentando melhorar o seu grau de entendimento para ter uma interação correta com a administração e principalmente com a área técnica, né? A área de tecnologia. Já vi algumas estatísticas onde os profissionais de tecnologia da informação sentem que o Conselho ainda não está preparado para discutir tecnicamente alguns assuntos. Então, há uma preocupação de ambos os lados, conselheiros melhorarem seus conhecimentos, da mesma forma como os profissionais de TI percebem que é uma oportunidade na sua carreira no futuro atuar em conselhos também pelo seu conhecimento técnico. Perfeito.
Agora, ainda falando um pouquinho do papel do conselho, quando a gente fala de responsabilidades, né, de quem são e qual a hierarquia de tomada de decisão quando a gente fala da segurança cibernética? Olha, para mim isso está muito claro, né? Todas as empresas têm uma definição clara do papel de cada um dentro da governança, ou seja, quando definimos que uma empresa precisa ter uma governança corporativa e que ela começa pelo conselho de administração, desce para os comitês técnicos, chega na administração, nos cargos executivos e desce para os níveis gerenciais, tudo isso fica bem definido quem é responsável pelo quê. E que fique claro, né? Todos, sem exceção na empresa, têm um papel relevante em relação a todos os riscos da organização, não só os cibernéticos. Portanto, quando você define o papel de cada um, você define claramente que o Conselho de Administração, ao supervisionar as decisões e as ações da administração, ele tem um papel extremamente relevante sobre a segurança cibernética, e para isso ele tem que se preparar. E se ele não tem, dentro do seu quadro, profissionais preparados, ele tem a prerrogativa de ter orçamento para contratar consultores especialistas. É comum, não só sobre o tema segurança cibernética. Quando há uma dúvida sobre um tema voltado para impostos, para qualquer outro tema que fuja do conhecimento, seja extremamente técnico, os conselhos e os comitês têm verbas para contratar especialistas, né? Então, a responsabilidade na governança sobre a segurança cibernética é de todos e cada um no seu papel previamente definido quando montamos o nível de segurança que a administração quer impor ao negócio e o conselho vai avaliar, discutir e aprovar no final do dia. Então, a minha resposta para essa pergunta é clara, é uma obrigação de todos, cada um no seu nível hierárquico. Perfeito, beleza. Ainda tem outra pergunta, não acabei não, ainda vamos polemizar mais aqui o debate. E ainda na visão do conselho, né, como é que se faz a supervisão eficaz de risco? Desculpe, eu desliguei aqui. Eu vou voltar ao tema que eu acho mais rico, né? Quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho, sabe que eu fui um profissional, um diretor de gerenciamento de risco corporativo, depois como consultor, sócio-consultor na KPMG, também trabalhava com gestão de risco, e eu considero a ferramenta, o RM do COSO, uma ferramenta fantástica, porque ela nos traz sempre a possibilidade de você antever os problemas, você discutir os riscos antes que eles se materializem, né? Então, quando o conselho de administração tem um bom gerenciamento de risco dentro da organização, ele acompanha os riscos cibernéticos quase que no dia a dia. Por quê? Porque é natural que o comitê de auditoria e risco, né, dependendo do porte da empresa, se for uma instituição financeira, terá um comitê de risco separado, mas sendo uma empresa de médio porte ou não financeira, normalmente você tem um comitê de auditoria e risco. E nesse comitê, nós temos especialistas em gestão de risco e, se possível, especialistas em segurança da informação. Quando você tem esse time bem montado, fica fácil você olhar para os problemas antes que eles aconteçam. E é aí que eu acho que fica a diferença de um bom conselho para um conselho mais ou menos. O bom conselho é aquele que olha para os problemas antes que eles se materializem e tem sempre o apoio de técnicos especialistas para discutir cada inovação sobre o tema, né? Não vamos esquecer que toda vez que nós olhamos para o futuro, falamos de inovação,
falamos da importância da inteligência artificial nas empresas, o que nós estamos fazendo é falando mais de um mundo digital presente. E quanto mais tivermos esse conhecimento dentro da governança, fica muito mais fácil você ser preditivo, você ter um grau de assertividade maior nas decisões tomadas dentro da organização. Beleza. Por fim, eu acho que uma dica que eu vou complementar e já anotei até uma dica, né? Quando a gente fala, você comentou da responsabilidade, eu também complemento aqui nosso material, é uma responsabilidade compartilhada. Então, se você viu alguma coisa errada, está vendo alguma coisa que pode afetar, né, a questão da segurança, ela tem que ser comunicada, né? E as empresas também têm como prover canais para que isso seja feito, até de forma anônima, dependendo dos casos, né? E quando você comentou ainda, né, das responsabilidades, eu acho interessante que, por exemplo, né, eu particularmente, eu, como conselheiro também, e membro de comitê de auditoria, eu participei e fui muito sabatinado pelo presidente, por outros conselheiros de uma empresa, né, que eu atuo hoje. E por quê? Não para ser o CISO da empresa, mas eu estou querendo fazer uma comparação, mas para atuar no comitê de auditoria também, para eles escolherem, como você comentou inicialmente, uma pessoa com skill que atenda às necessidades daquela empresa, né, daquele momento. Então, dentro do comitê de auditoria, quando a gente fala de responsabilidades, eu acho que é muito importante também as empresas terem essa visão. E, trazendo a visão para o negócio, seria importante também, não só os comitês, mas se tiver oportunidade do conselho, no meu entendimento, conhecer a pessoa que vai atuar, né, o seu CISO, o responsável com segurança. Eu já vi também em algumas empresas, a área de segurança da informação, o CISO, ele está ligado direto com o presidente, não está com diretoria de tecnologia, não está com diretoria de riscos, não está em nenhuma dessas estruturas. Ela está ligada lá direto com o CEO, com o presidente da empresa. Isso eu acho super legal, porque você tem um nível de responsabilidade ou responsabilização também muito bacana, né? E já com o tema dessa live de hoje, quando a gente fala dos incidentes, né? Eu vejo que também, não só os comitês, mas o conselho também, ele tem que assegurar, de alguma forma, que qualquer empresa, né, ou a empresa que ele está lá responsável, tenha esse plano de resposta a incidentes eficaz e em vigor, né? E está ciente, principalmente, das implicações legais e regulatórias que esses incidentes vão gerar para ele. Tem que saber, né, dos problemas, dessas ocorrências, né? E também, você comentou, por exemplo, de orçamento, né? Achei bem legal. Estamos super alinhados com essa questão da responsabilidade também, em definir essa estratégia de segurança cibernética da empresa, né? Sempre alinhada com o negócio. Então, nesse caso, o conselho, eu vejo que ele pode aprovar, ou deve aprovar, na verdade, essas políticas com essas diretrizes definidas e bem específicas para proteger os ativos e os dados, né? E os sistemas críticos, né, no ambiente, de uma forma geral. Mas super, super show, super show. Deixa eu só complementar um pouquinho, claro. Fernando, desculpe, eu esqueci de falar. Essa semana mesmo eu li um material técnico dizendo que a SEC já vai exigir das empresas, no ano que vem nos Estados Unidos, que elas reportem como elas estão preparadas para esse tipo de problema. E se nós conhecemos bem a nossa CVM, é só questão de tempo, porque todas as boas ideias que vêm de lá, a CVM adapta e coloca dentro da nossa regra do jogo aqui para as empresas brasileiras na Bolsa de Valores. Então, é um passo futuro que vai acontecer rapidamente. Não será só mais uma preocupação com os riscos, mas uma satisfação, uma transparência que as empresas terão que dar de como elas estão preparadas, o que elas fizeram para efetivamente não serem surpreendidas com uma invasão, com um hacker que possa trazer problemas sérios para a organização. Exatamente, eu também ouvi e li a respeito disso.
Eu acho que é uma boa diretriz, tá? A ser seguida, né? Falando como especialista em segurança e riscos, eu acho que é uma excelente diretriz a ser adaptada aqui no Brasil. Eu também queria trazer agora, falar um pouquinho das questões de estratégias de prevenção, respostas, né? E todo esse papel da tecnologia e segurança para esse assunto. Então, eu queria chamar aqui o Marcelo, falar um pouquinho para a gente também dessas estratégias proativas mais usadas para prevenir os incidentes cibernéticos. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aqui que nos assistem. Obrigado, Fernando, por mais esse convite dessa live aqui. Bom, estratégias proativas existem várias que as empresas podem tomar. E, de fato, vão ter que tomar. Porque como o Crispim passou nos primeiros slides, eu acho que não se trata mais de, olha, eu vou passar por um incidente. Não, é quando você vai passar por um incidente. Porque da forma que a coisa está, o Crispim passou naqueles slides, é assustador até. E aí, aqueles são casos que a gente ainda fica sabendo, que são divulgados. Como o Carlos falou, nesse exato momento nós estamos aqui, com certeza nós estamos sendo bombardeados, outras empresas, bancos estão sendo bombardeados. Então as estratégias passam por, desde a parte mais executiva, como o Carlos colocou bem, você tem um conselho de administração que vai lutar por um orçamento em caso de necessidade de contratação de especialistas, bem como toda uma parte de gestão, de governança e tecnológica de segurança da informação. Você pode optar por ir por normas ISO para setores especiais como PCI, SWIFT e por aí vai. Então, estratégias para você prevenir riscos cibernéticos existem várias, como eu acabei de colocar, e as empresas vão ter que olhar para isso mesmo. Agora, vamos dizer assim, ocorreu um incidente, você traçou todas as suas estratégias, você tem a sua equipe interna, orçamento e tudo isso daí. Mas o incidente ele se materializou, né? Como eu acabei de dizer, é uma questão aí, lamentavelmente, de tempo. Aí, você tem uma equipe preparada de gestão de incidentes? Você tem uma equipe preparada que vai tratar daquele incidente, vai tratar da evolução daquele incidente? Então, por exemplo, se o incidente ele evolui, ele não regride, se a própria equipe de gestão de incidentes não consegue conter aquele incidente, uma das fases do tratamento de incidente é a contenção. Você tem uma equipe de gestão de crise, por isso que nós estamos falando aqui de estratégias de prevenção e resposta. Aqui entra na resposta. Então, você tem uma equipe de gestão de crise, que já não é mais só a equipe de gestão de incidentes, já passou por uma crise, o incidente não foi contido naquele momento. Essa equipe de gestão de crise, ela está preparada? Você tem planos de comunicação ao mercado? Em que momento que você comunica, por exemplo, o seu acionista, o seu cliente, o seu fornecedor, né? O momento para setores que são submetidos a órgãos reguladores, em que momento que você comunica o seu regulador? Você tem essa equipe toda preparada, inclusive treinada, porque existem treinamentos específicos para fazer nesse sentido. Então, você monta todo um plano, toda a sua política, toda a sua estratégia, e também existem treinamentos específicos para verificar se aquilo de fato está funcionando, se as pessoas de fato sabem o que tem que fazer no momento exato, naquele momento, né? Então, isso são estratégias desde a prevenção, da proatividade, como da própria estratégia olha, estou no momento de um incidente. Aí pode passar um pouquinho, Fernando. Então, acho que eu já falei um pouquinho, né, de que forma a TI e a SI pode ajudar na prevenção. Olha, na prevenção você tem toda uma camada, vamos dizer assim, de governança, tanto de segurança quanto de tecnologia, né? Tecnologia no papel mais executivo, você pode falar aí em COBIT para tratar de orçamentos, de gestão de tecnologia. Na parte mais operacional, poderíamos falar de ITIL. Na parte de segurança da informação, poderemos falar de diversas normas de segurança da informação que tem aí no mercado, diversos frameworks que podem e que ajudam na prevenção desses incidentes. Agora, acho que eu já falei um pouquinho ali, um dos fatores principais de sucesso
para responder a um incidente cibernético é ter uma equipe de TI SI competente, ou uma empresa. Sabemos que é difícil, às vezes, pelas estruturas das empresas, manter, como eu disse, essa estrutura de gestão de incidente, gestão de crise, um comitê interno que vai acionar o mercado. Então, existem empresas também que podem auxiliar nesse momento, né? Você está lá no meio daquele incidente, a sua equipe, por uma razão qualquer, ela não tem aquela experiência, aquela especialidade. Como o Carlos falou, então, às vezes um imposto, você tem que contratar um especialista. Uma segurança da informação, você tem que contratar um especialista. Naquele momento, você de repente precisa de um especialista. Aí é onde entra também, acho que aí no próximo slide, né, Fernando? Eu não sei se está, a questão do nosso serviço aqui, do VCISO da Audit Safe. Então, esse serviço de VCISO da Audit Safe nosso, que nós prestamos, ele atua desde a camada, como eu expliquei para vocês aqui, da prevenção ao incidente, você ter equipes internas preparadas, você ter os seus frameworks de segurança aplicados, nós podemos atuar nessa parte, a depender do modelo contratado, bem como na parte ali do incidente materializado. Então, nós temos essa linha também, aquela situação mais emergencial, pontual, porque, como posso dizer, alguém orquestrando isso tudo. Então, empresas que têm um certo porte, ela tem essas áreas orquestrando isso, como eu falei, gestão de incidente, gestão de crise, vai escalonando ou regredindo. Alguns casos não existe essa área, essas pessoas orquestrando isso. É um papel de orquestração mesmo, porque senão sai todo mundo batendo cabeça, fazendo tudo de uma forma desorganizada, e o incidente está lá, ele está evoluindo, né? Então, nós podemos auxiliar as empresas com essa nossa linha de serviço. Isso. Marcelo, desculpe, Fernando, só um comentário rápido. Eu colocaria nessa dica aqui, depois de competente, por quê? Porque a gestão, a administração sempre vai buscar um custo menor, né, no seu negócio, seja ele qual for. E você ter um parceiro, né, não precisa ter uma equipe interna inchada, você ter um parceiro bom que você possa chamar quando necessário, isso é custo variável, isso ajuda as empresas no resultado final. Então, a preocupação do Conselho também está nessa linha, de ter a proteção, mas com o melhor custo-benefício possível, né? Isso aí, porque você ter dependendo da estrutura, manter uma equipe dessa interna é um custo fixo, né? Então, você indo aí por essa linha, né? E além do que, a gente, nessa linha de serviço, como eu disse, você monta toda a estratégia, todos os seus planos, vamos treinar, vamos fazer treinamentos específicos também. Não só esperar o momento do fato para poder executar. Exatamente, Marcelo, é isso aí. Vamos provocar o Carlos aqui, já que ele já começou a falar, vou puxar ele de novo aqui. Carlos, e aí? Aconteceu um incidente cibernético. Como é que deve se proceder para efetuar essa comunicação com os acionistas, com os donos do negócio e com o mercado? Como é que você enxerga isso? Quais são suas considerações? Está no mudo, Carlos? Desculpe, eu fico aqui tirando o meu fundo musical e acabo me prejudicando, né? Obrigado. Mas eu estava falando o seguinte, recentemente o IBGC fez a 6ª revisão do seu código das melhores práticas de governança corporativa. E se vocês tiverem tempo, deem uma lida e vocês vão ver que essa revisão traz para dentro do código a importância da ética no negócio. Ou seja, é fundamental que qualquer conselheiro de administração entenda que qualquer decisão que ele venha a tomar, ela tem que ser baseada na ética para que o mercado entenda que aquela empresa é uma empresa séria e vai trabalhar os seus problemas todas as empresas têm, da forma mais profissional possível. E o que é ser profissional à luz da governança corporativa? É você, de fato, ser transparente, ou seja, você entregar para o mercado todas as informações possíveis,
Por quê? Porque você vai demonstrar que você sofreu como qualquer empresa está sofrendo, se preparou para o problema, está trabalhando o problema e vai dar a melhor solução possível para o problema. Sendo transparente, a empresa evita um risco sério para qualquer organização. Quem acompanha a imprensa tem visto aí ultimamente algumas fraudes em grandes empresas que trouxeram um problema sério para a imagem dessas organizações. Então, esse tipo de incidente, quando acontece com uma organização, após todo o trabalho realizado, a forma de se comunicar com o mercado, no meu ponto de vista, é ser o mais transparente e objetivo possível. Por quê? Porque, no final do dia, o que o seu cliente, ou o stakeholder, de uma maneira geral, quer de você é saber que você foi preventivo, que você soube trabalhar o problema e que você está preparado para novos problemas futuros. Por quê? Porque todos nós aqui nessa sala sabemos perfeitamente que vai acontecer de novo. Se ainda não aconteceu, vai acontecer, e depois que acontecer, pode acontecer novamente. Por quê? Porque os hackers andam um pouquinho à frente de todo mundo, e o que a gente faz é entender o que pode vir de pior e mitigar esse pior. Zerar o risco não existe, né? Quem entende de gestão de risco sabe que zerar risco significa sair do negócio. E, muitas vezes, trabalhar com risco te dar vantagens competitivas. Então, no meu ponto de vista, como conselheiro de administração, a melhor transparência que você puder dar ao mercado e a melhor forma de trabalhar para que não volte a acontecer com o mesmo impacto e probabilidade que aconteceu é o fundamental nesse momento. Maior transparência, maior prestação de contas, é assim que o conselho de qualquer empresa deve exigir que a empresa se comporte. Então, você já até me respondeu aqui a pergunta do segundo slide. Devo fornecer informações sobre dados comprometidos, potencial exposição de informações confidenciais e medidas tomadas para proteger os dados afetados? Sim, certo? Que fez já uma linda explanação de tudo, da responsabilização, da ética. Fernando, todos nós sabemos que, ultimamente, nós passamos a ter leis anticorrupção, leis sobre proteção de dados. Então, quanto mais a empresa estiver preparada e mais transparente ela for, ela não só vai ter um conceito muito bom, receptivo do mercado, como ela vai se proteger diante de outros riscos que seriam riscos de uma fiscalização comprovar que você omitiu dados, omitiu informações. Tudo isso, hoje em dia, está impactando não só financeiramente, economicamente as empresas, mas a cultura das organizações, né? Todos nós sabemos que liderar por exemplos é fundamental. E qualquer empresa que seja transparente torna o seu profissional muito mais eficaz, muito mais coerente com aquilo que todos esperam dele. Legal. Marcelo, você quer fazer alguma consideração? Sim, nesse slide aqui é importante reforçar, né, que, bom, já foi respondido que sim, devemos fornecer as informações, né? Sobretudo, aqui olhando sobre o ponto de vista da LGPD, como o Carlos falou, tem lei anticorrupção, sigilo bancário, marco civil da internet, diversas leis e regulamentações aqui no Brasil. Mas sobre o ponto de vista de privacidade de dados, então, se houver comprometimento ali de dados pessoais, dados sensíveis, dados de crianças e adolescentes, tem que ser comunicado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ao titular ou aos titulares do referido dado, se houver o comprometimento. Sobretudo, se houver a possibilidade de ter um impacto de alto risco ao titular do dado, e inclusive integridade física. Então, tem
essa obrigatoriedade, sim. E aí entra como nós estávamos falando nos slides anteriores. Você tem equipe preparada para fazer isso? Em que momento que você comunica isso? Né? Que aí eu acho que vem no próximo slide, né, Fernando? Se eu não me engano. Exatamente, né? Tem uma dica, né? Que é a dica que é a comunicação inicial. Esse é o ponto aqui, né? Eu acho que ela tem que ser cuidadosamente planejada para evitar qualquer imprecisão. Então, a dica que a gente dá é para contar com os especialistas da comunicação. E quem sabe tem o porta-voz, né? Então, você tem ali as pessoas que conseguem dar esse recado da forma correta, sem ruídos, né? Esse é um ponto bem específico, né? Então, eu acho que é importante a gente trabalhar em estreita colaboração com essa equipe de comunicação, né? Então, para a gente garantir que todas as mensagens sejam consistentes, estejam alinhadas, principalmente com a estratégia de comunicação, porque, como eu disse, existem formas de você dar o mesmo recado, né, de N maneiras diferentes. Então, essa necessidade de preparar porta-vozes, né, das empresas, treinar essas pessoas para responder na mídia, e também o conselho está ciente, né, e sempre ser informado sobre essas regulamentações, Marcelo, que você também ponderou muito bem, que foi o ponto, por exemplo, de LGPD, do que deve ser informado para que tenha isso enraizado, né, nos seus procedimentos de resposta a incidente, né? Isso eu acho que é muito importante. Tá bom. Estamos partindo já para o nosso final, e eu queria trazer o Crispim novamente aqui, tá? Para ele dizer para vocês um pouquinho de como é a visão da Audit Safe na hora de cuidar desse cenário de resposta a incidentes. Como é um processo. Então, um estudo de caso, baseado, obviamente, em algumas situações que a gente já passou por aqui, e que nós temos uma metodologia onde a gente discorre por cada uma dessas caixinhas aqui, que é onde a gente também consegue prover todo o auxílio aos nossos clientes. Vou deixar com o Crispim aqui, precisando passar o slide, esse é minha vida, tá? Tá, ok. Bom, a nossa gestão especializada de resposta a incidente rápido, ou simplesmente o gerir, nada mais é do que uma solução modular, e essa solução modular ela é tanto reativa como proativa, né? Como assim, uma solução ela pode ser os dois? Sim, ela pode ser os dois, porque como nós já comentamos, já falamos no nosso bate-papo aqui, você não sabe qual é o momento, quando vai acontecer. A única certeza que nós temos é que ele vai acontecer. Então, quando o nosso time multidisciplinar tem aí uma ação onde a gente tem que ajudar o nosso cliente que ele está passando por um processo de incidente, e aí o nosso time ele entra em campo, né, justamente para identificar o que realmente está acontecendo, apoiá-lo na melhor situação, trazer quais são os controles ou quais são as atividades que vão trazer o ambiente de volta, ou quais são os controles compensatórios ou não que vão colocar o ambiente de volta, e esse é o grande diferencial nosso, justamente porque nós temos um time multidisciplinar, nós atuamos com várias informações do que está acontecendo, principalmente na Deep e na Dark Web, e a gente consegue trazer a operação e confortar, por exemplo, o Carlos, que o ambiente está voltando, que a empresa não vai ficar indisponível por um delta tempo muito grande, né? E quando a gente consegue, junto no Moral Room, junto com os times, estabilizar o ambiente, o que a gente consegue fazer depois na nossa metodologia? Justamente avaliar o que realmente aconteceu, né? Trazer como lições aprendidas, um plano de melhoria contínua, do que pode ser melhorado, aquele famoso, qual o parafuso que eu preciso apertar para isso não acontecer novamente, e caso venha algo similar, eu já tenho uma lição aprendida, né? E aí também continuar com o processo que nós chamamos de pós-mortem, né? Ou seja, eu tive um incidente, eu fiz as tratativas, mas o conselho, principalmente, quer saber o quê, né, Carlos? O que aconteceu? O que houve? Qual é o que eu preciso fazer para isso não acontecer novamente? Como que eu reporto isso para um órgão fiscalizador, uma ANPD, por exemplo, a um Bacen? Inclusive, o Carlos trouxe que a CVM vai começar a trazer alguns modelos, então, com certeza, você vai trazer uma comunicação forte, e com isso trazer aí todo um processo de melhoria contínua e alavancar cada vez mais
a imagem da organização e a maturidade da organização que eu passei por incidente, né? E isso para o mercado é bem interessante, porque realmente eu tive uma situação adversa, a empresa soube trabalhar, estabilizou o ambiente o mais rápido possível e não houve nenhum tipo de dor de cabeça futuro, um dado foi vazado, enfim, nada, nenhum tipo de situação adversa aconteceu. Então, a gente apoia as organizações numa situação, mas também tem um outro lado, né? Quais são as ações proativas onde a estrutura, a gente consegue criar uma estrutura dentro da organização para ela saber, como o Carlos comentou, como que eu vou agir no momento de incidente, né? Eu tenho risco, ele foi sinalizado, ele foi identificado, mas como o Marcelo comentou, ele foi materializado. O que eu faço agora? Qual que é a página 2? Então, uma das nossas grandes metodologias é mergulhar na empresa, né? A gente chama de gap analysis, mas seria trazer um assessment propriamente disto, aonde a gente vai sinalizar e vai identificar, principalmente para o conselho, quais são as áreas críticas, quais são os processos críticos, o que realmente é vital, né? Ou seja, qual que é aquela veia latente da organização que ela vai, se ela for parar, desculpa, quanto tempo eu consigo ficar indisponível? Qual é meu apetite de risco? E com isso a gente consegue naturalizar, porque quando a gente entra nas áreas, é muito bacana que toda área vai defender o seu negócio. Não, eu sou mais importante por A, eu sou mais importante por B, eu sou mais importante por C. Mas no consenso organizacional de uma organização, tem aqueles que são muito mais críticos e o impacto de uma indisponibilidade gera prejuízos maiores, e vamos descobrir que tem áreas que conseguem trabalhar sem a tecnologia. Claro, vai ter uma dor de cabeça, o processo vai ficar mais moroso, mas não vai gerar um impacto muito grande. Então, com isso construído, abastecendo isso ao conselho, aos executivos, então já tem uma visão do que realmente é crítico e o que realmente não é crítico. Daí para desenvolver aqueles planos de resposta a acidente que são vitais para aquele processo, né? Então, se eu for fazer uma comparação aqui, seria um BIA, onde vai trazer as áreas de negócio, o tempo de apetite de risco, quanto que a empresa precisa atuar para conduzir a sua indisponibilidade, e aí eu consigo construir os meus planos de resposta a incidente para atender aquela necessidade, aquela dor, daquele impacto que se for realmente concretizado. E aí começa a ter, dentro da organização, situação A para a situação B, para a situação D, como que eu vou atuar, como que eu vou agir, quais são os caminhos, para onde eu vou correr, vamos dizer assim, para justamente ter as minhas ações e conseguir estabilizar o meu ambiente muito mais rápido daquilo que realmente eu tinha imaginado, né? Como todo desenvolvimento de um plano de resposta a acidente, da metodologia, eu preciso operacionalizar. Então, faz parte do nosso processo, da nossa solução, tirar do papel e junto com os times das áreas, gerar a operação, né? Transformar essas ações, transformar esse plano de resposta a incidente em coisas tangíveis, né? Operacionalizar esse processo. Vamos supor que agora eu tive um cenário de um ataque ransom. O que que eu faço? Como que eu isolo? O que que eu tenho que fazer? Para quem que eu ligo? Ligo para o Fernando? Ligo para o Crispim? Ou não ligo para ninguém? Ou seja, eu tenho as ações definidas, eu tenho o papel de responsabilidade que foi muito bem informado nesse nosso bate-papo do que eu tenho que fazer. Ou seja, eu treino meu time, eu capacito meu time técnico operacional para quando eu tiver algum tipo de evento, eu saber o que realmente eu tenho que fazer, eu sei qual comando que eu tenho que apertar, eu sei o que realmente deve ser construído para garantir que a operação volte no menor tempo possível, né? E aí também faz parte da nossa solução o acompanhamento, né? A metodologia de acompanhamento para trazer um conforto maior não só para os times técnicos, para os times táticos da organização, mas também para os executivos. Qual que é o meu processo de maturidade hoje? Né? Se eu colocar essa situação aqui, o que eu tenho de maturidade? Quanto que eu começo a evoluir a minha jornada de segurança dentro da organização? Né? O quanto a comunidade, né, as pessoas olham a organização de uma visão de fora e sabem que aquela empresa está consolidada, ela está segura porque tem um grau de maturidade muito importante. Né? E não é à toa que cada vez mais todos os fornecedores estão se avaliando dentro do seu ecossistema, justamente para ver o que realmente
a empresa tem de controle, quanto ela tem de maturidade, quanto ela tem no processo. E com isso, nós conseguimos fechar todo este processo com o processo de melhoria contínua. E nós temos um time aqui também que a gente vai compartilhar com vocês de monitoramento e o que está acontecendo nas redes, né, na Deep e na Dark Web. Então, a gente consegue trazer o que está acontecendo e levar, por exemplo, para a empresa, falar, olha, você tem aqui uma situação para esse tipo de ataque? Ah, não tem, então vamos desenvolver porque o grupo lá de hackers está trabalhando para criar uma ação para conseguir vir te atacar com essa estratégia. Então, cria o quê? Um processo de avaliação constante, o famoso PDCA. E com certeza, para os conselheiros e para os executivos, isso é a melhor estratégia de ter uma maturidade de segurança e conseguir garantir cada vez mais aí a cadência das ações de segurança dentro da organização. Faz sentido? É isso mesmo? Né? Bacana. E aí, como complemento do nosso produto de digerir, nós temos dois processos muito interessantes, onde, um lado, nós buscamos cada vez monitorar, identificar o que está sendo falado da empresa A, da empresa B, se tem página falsa, se tem algum movimento de algum aplicativo ou se tem algum movimento em redes sociais. Lembra que eu acabei de falar agora, nós temos o nosso processo de monitoramento, então que precisamos saber se aquele controle está efetivo ou não. Putz, a gente olhou aqui que estão falando A ou B sobre a organização na rede social. Vamos melhorar o nosso controle ou ver o que realmente desviou do nosso controle para cada vez melhorar e aumentar a nossa maturidade, né? Identificar anúncios falsos, anúncios de golpes, ou seja, aquilo que as pessoas estão criando uma movimentação muito forte para gerar um sucesso, então a gente consegue fazer o que nós chamamos de takedown do serviço, né? Hoje, o nosso takedown hoje é um dos mais rápidos do mercado, em até 24 horas aquela página está fora do ar, né? Justamente para garantir que não gere mais oportunidades para o outro lado, né? E até monitorar o que nós chamamos de checkout, ou seja, será que eu tenho um produto que foi colocado, não foi colocado? Né? Então, a gente tem aí todo um sistema de monitoramento que conseguimos garantir até o ciclo de venda de uma organização. Né? E na Deep e na DAPWEG, o que está realmente acontecendo, uma credencial de um executivo ou de um conselheiro ou de uma credencial administrativa, que é o que as pessoas mais querem hoje, a preço de ouro, eu conseguir uma credencial que eu consigo fazer algum tipo de situação, e com isso a gente consegue identificar e trazer para a empresa, olha, vamos aqui, vamos trabalhar aqui, vamos identificar aqui como a gente melhora os nossos controles, como a gente coloca um outro processo de autenticação, como a gente melhora aqui esse processo para aquela credencial não ser comprometida, né? E o que realmente está acontecendo, né? Então, nós temos aí a inteligência artificial hoje que nos apoia muito, então a gente consegue trazer em tempo rápido, em tempo real, do que o grupo está se armando, qual que é o comportamento de aquele grupo para fazer algum tipo de ação, tanto que quando o governo começou a movimentar lá o processo do negocia, quando eles nem anunciaram, os grupos já estavam lá se organizando de como iam fazer as ações para conseguir trazer a informação ou conseguir extrair dados das pessoas, né? Ou seja, nós conseguimos apoiar as organizações em todas as frentes onde conseguimos aumentar os controles, os processos, a inteligência de resposta a incidente. É isso aí. Legal, Crispim. Bom, eu tenho aqui duas perguntas, tá? Eu tenho uma para o Carlos, eu tenho uma para o meu time técnico aqui também, que é o Crispim e o Marcelo. Carlos, tem uma pergunta aqui do Wederson. Ele está dizendo aqui, como membro de conselho, como membro de um conselho, como é que eu faço para convencer a empresa que não tem o foco em tecnologia a ter um especialista dentro do conselho? Está no mudo? Tá no mudo. Está no mudo ainda?
Acho que consegui tirar do mudo, mas sumi aqui. Tecnologicamente, estou longe de vocês. Normalmente, eu entendo, eu estava preocupado aqui, não capturei a pergunta completamente, mas imagino que tenha sido como, se a empresa não tem uma cultura, como fazer com que a administração, a organização, tenha profissionais técnicos dentro... Você quer repetir, Fernando? Sim, sim. Está colocando aqui, né? Como membro de um conselho, né? Como é que o membro de um conselho que você como é que convencer a empresa que não tem foco em tecnologia a ter um especialista de tecnologia dentro de um conselho? Essa foi a pergunta. Tá bom. Veja bem, eu só queria chamar a atenção que não há necessidade de ter um técnico em tecnologia dentro do conselho, a não ser que ele tenha se especializado para ser um membro de conselho. Esse é o meu ponto principal. Mas é fundamental que os conselhos se apoiem em técnicos em tecnologia da informação e segurança da informação dentro dos seus comitês, né? Para quê? Para que o conselheiro possa entender perfeitamente o tamanho do risco, o tamanho do problema e as melhores soluções. Sem esse especialista técnico, dificilmente o conselho vai ter essa capacidade. O que a gente faz normalmente é mostrar, e aí é o papel do conselho de administração, o conselho tem como meta garantir que essa empresa tenha um futuro sustentável. Para isso, ele trabalha no planejamento estratégico, ele trabalha no médio e longo prazo, diferentemente da administração, que é responsável pelos resultados imediatos. Então, ter essa visão de longo prazo é que faz com que os conselhos de administração mostrem claramente para a gestão o tamanho dos riscos envolvidos e a necessidade de poder contar com especialistas para mitigar esses riscos e o melhor, não é só mitigar os riscos, perceber as oportunidades que isso traz para o negócio. Então, eu não consigo imaginar hoje uma empresa que não consiga entender que a inovação é fundamental. Sem inovação, a empresa está fadada ao insucesso, vai perder competitividade, que estar dentro do mundo digital é fundamental, usar ferramentas como inteligência artificial é fundamental. Então, sem essa cultura de que a digitalização, de que os profissionais com conhecimentos técnicos de informação são fundamentais, nenhuma empresa terá futuro. Então, no meu ponto de vista, como conselheiro, o que a gente faz durante as reuniões é garantir que a administração entendeu a importância e está trabalhando nessa importância. E isso é uma prerrogativa do conselho, cuidar do futuro do negócio. Obrigado, Carlos. Marcelo, eu vou direcionar essa daqui para você, já em função até do tempo. Pergunta do Rubens Alexandre, eu selecionei essas duas aqui, pelo menos. Ele está perguntando qual a profundidade e complexidade que um plano de crise deve ter. Bom, vamos lá. Isso também vai depender muito do porte da sua empresa, de toda a estrutura que você tem. Um plano de gestão de crise, geralmente, ele é acionado quando a tua área de gestão de incidentes não consegue atuar naquele incidente dentro daquele prazo pré-determinado. Então, o incidente ele não foi contido dentro daquele tempo. A área de gestão de incidente, as áreas técnicas não conseguiram conter o incidente dentro daquele tempo. Você tem que acionar a área de gestão de crise. Ela vai atuar mais ainda em alto nível. Né? Ela vai ficar atuando mais ainda em alto nível. É mais num papel de suportar a área de gestão de crise enquanto aquela atua na resolução do problema. Então, ela vai começar a atuar em gestão de crise. Ela vai tentar deixar com que a área de gestão de incidente, a equipe mais técnica, fique lá, vamos dizer assim, tranquila, se é que é possível usar esse termo, diante da determinada situação, trabalhando. Porque é comum, eu trabalhei
uma grande empresa, é comum, eu não montei sala de gestão de incidente nem de crise, porque eu não era dessa equipe, mas eu participei dessas salas, né, enquanto eu era gestor de sistemas de que foi impactado. Então, é comum que, se um incidente ele evolui, ele não regride, a empresa inteira começa a chegar na área de gestão de incidentes para querer um posicionamento. Essa é a verdade. Olha, como é que tá? Como é que vai? Como é que funciona? Quando é que volta? Está impactando? Está atrasando? Já está impactando o relatório que tem que mandar para órgão regulador, para quem é aí de setor financeiro, como eu vim. Então, aí entra a equipe de gestão de crises, né, que vai, vamos dizer, absorver toda essa pressão, né, para deixar a equipe de gestão de incidentes trabalhando. E aí essa equipe de gestão de crise, ela já atua em uma outra parte, como eu te falei. A profundidade não é uma profundidade técnica, eu diria. É muito mais uma profundidade de gestão. Um dos papéis é absorver a pressão para que as equipes técnicas atuem, e ela vai ter que ter aquele mapeamento já, como eu falei, tem que ser treinado também. Como se posicionar ao mercado? Quando se posiciona? Quando que avisa ao regulador, ao cliente, ao prestador, ao acionista, eventualmente aí a outros órgãos reguladores, ao Banco Central. Então, ela começa a atuar nessa parte para deixar a equipe ali atuando. Eu acho que, não sei se eu fui claro, mas a profundidade vai depender muito da estrutura da sua empresa, do ramo que a sua empresa atua. Setores muito regulamentados, como o financeiro, há que se ter esse nível de detalhamento. Eles têm que ter, acho que, a exata medida ali de como se posicionar, quando se posicionar. Tá? Eu acho que a dica que eu dou. Eu só queria voltar um pouquinho também, Fernando, aproveitando o momento, lá no slide anterior, né, Aham. só para aproveitar o outro. Esse Isso. aqui? É esse aí, gente. Olha, vamos lá. Eu vim de uma época de segurança que incidente de segurança era, como o Crispim falou lá no começo, era uma página falsa, um website pichado e um vírus que infectou algum equipamento. Olha esse quadro hoje, gente. Né? Olha esse quadro hoje. Olha lá em cima, vazamento de dados, né? Possibilidade, GitHub, Scribd, Dark Web, Deep Web. E cada uma dessas caixas a gente ainda pode explodir para diversas outras subcaixas. Então, é sobre isso que nós estamos falando, né? Toda essa questão de gestão e resposta a incidentes. Bom, Fernando, acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta do rapaz. Depois, se Eu precisar algum creio, complemento, a gente assim, comenta. eu acho que está aqui também, né, os dados para o pessoal nos contatar, estou respeitando aqui o horário também, né, e o QR Code, né, para o pessoal agendar um bate-papo, se precisar, até o Marcelo também, Crispim, todos nós ficamos à disposição. E, na verdade, eu queria agradecer a presença de todos, tivemos um número bem considerável, né, de participantes aqui na live, agradecer aí novamente ao Carlos, ao Marcelo, ao Crispim, a todo o meu pessoal de marketing aqui também, que ajudou a gente a viabilizar e trazer um pouco do conteúdo, né, de um tema tão relevante na atualidade de hoje, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, logo, logo essa live vai ficar ali à disposição para vocês em nosso YouTube. Um grande abraço a todos, boa noite. Obrigado, até mais. Boa noite, obrigado.